Olá a todos! Sejam muito bem-vindos a mais um incrível cachimbo filosofal. E em meio a esta névoa de saber, vamos encerrar o ano com mais um vídeo. O último do ano, não é do canal não, é do ano. No vídeo de hoje, vou narrar aquela que é uma das aventuras mais difíceis da Fighting Fantasy, conhecida por ceifar a vida de inúmeros aventureiros. A Cripta do Feiticeiro, E vamos analisar a edição da Marquês Saraiva e também a edição da Jambô, a segunda edição aí da Jambô, que também publicou esta aventura para nós. Mas é claro, você está me escutando e ainda não se inscreveu no canal, por favor, não perca seu tempo, inscreva-se, marca o sininho, curta, é muito importante suas curtidas para que o YouTube possa levar este vídeo para mais pessoas. Compartilhe e comente se você achar necessário. Eu responderei e lerei todos os comentários, como sempre faço. Bom, acho que depois deste pequeno papo, podemos começar a história, não é verdade? Bom, vamos então analisar a Cripta do Feiticeiro. Crypt of the Sorcerer é o título original, lançado pela Puffin Books na Inglaterra em abril de 1987. 26º livro, ok? Eu marco aqui 26º livro. E a Marquês Saraiva publicou como sendo a 25ª obra da coleção dela. E aqui, atualmente, a editora Jambô editou a sua versão para o Brasil, tá? Agora, uma coisa interessante é que a Jambô já havia publicado a primeira edição de A Cripta do Feiticeiro, que eu cheguei a comprar, cheguei a ter comigo, mas não está mais comigo. Eu acabei dando para um amigo. Mas aí eu adquiri a segunda edição, que tem uma capa brasileira, uma capa 100% nacional, criada aí por Henrique DLD, certo? E também Vinícius Mendes, que fez a diagramação. Aqui tem atrás também, ok? Uma capa muito bonita, envernizada. Essa criatura monstruosa aqui na capa, que eu não lembro quem exatamente ele é. Acredito que seja o Gargantes, mas enfim. Bom, na nossa edição original, o livro foi escrito por Ian Livingstone, Sir Ian Livingstone, coautor da série junto com Steve Jackson. As ilustrações são de John Sibic. Vou mostrar aqui 3 ilustrações. Essa que eu mostrei foi do Dragão Vermelho. Temos essa ilustração de um sábio que lhe ajuda no caminho a decifrar um pergaminho. Temos aqui a ilustração de uma mulher que te ataca montada num grifo, provavelmente uma bárbara. E temos aqui a ilustração do Lorde Esqueleto, que guarda a câmara de acesso aos aposentos de Razak, o feiticeiro. Existe também a nossa capa, que é de Les Edwards, certo? Les Edwards. Existe no interior do livro um mapa, certo? Só que o mapa não tem a assinatura do ilustrador, né? Do cartógrafo. Então eu não sei quem foi que desenhou este mapa aqui atrás. Provavelmente foi o Les Edwards. Pode ter sido também o Leo Artas, não sei.
A edição da Jambô, ela também traz um mapa muito bonito, tá? Olha que coisa linda esse mapa de Alancia. E a maior parte do jogo vai se passar nesse terreno aqui, tá? Esse terreno aqui é onde vai se passar boa parte aí do jogo. Ele cobre uma grande área de terreno, certo? Beleza. Então, por onde podemos começar? Vamos ler aqui atrás que a gente olha a introdução da história e aí eu narro diretamente o conteúdo. O feiticeiro Razak, há muito morto, foi novamente acordado e está empenhado em realizar seus sonhos de morte e tirania. As forças do caos são muitas sobre Alancia e parece que todas elas estão se voltando contra você, pois só você pode lutar contra as probabilidades para encontrar a única arma a qual Razak é vulnerável, para armar-se com proteções contra seus incríveis poderes e para enfrentá-lo em seu covil, a cripta do feiticeiro. Bom, o roteiro é muito simples, porém lógico, tá? Você é um aventureiro que está repousando na cidade de Chalice ou Cálice, como queiram, e como um aventureiro experiente e com muitos contados em toda a Alancia, certo? Você logo descobre um boato que está ocorrendo entre os moradores da cidade. Há um boato de que um terrível necromante, morto há quase 100 anos, chamado Razak, voltou à vida. Esse feiticeiro maligno, ele tentou uma vez chantagear e dominar todos os reinos que havia em Alancia. E ele começou a demonstrar os seus poderes, trazendo pestilências, doenças e até mortos-vivos para atormentar os reinos que não queriam se render ao seu poder. No entanto, vários aventureiros tentaram acabar com Razak, esse feiticeiro, para que pudesse livrar a Alancia de sua maldade. Mas todos falharam na tentativa. No entanto, um aventureiro chamado Kul, que não tem nenhuma relação com o continente Kul, né, que também é deste mundo fictício de Titã, esse aventureiro havia descoberto a única arma que podia eliminar Razak. Ele descobriu num lago uma espada nas mãos de um esqueleto. E essa espada ele descobriu mais tarde que era do próprio feiticeiro Razak, certo? E essa espada havia sido jogada no lago pelo próprio Razak. Por quê? Porque ele, para conseguir os grandes poderes que ele estava desenvolvendo, ele precisava livrar-se de suas armas. E a espada foi uma delas. Mas o Razak então encontrou a espada e descobriu que era a única arma no mundo que poderia destruí-lo. Pois bem, então ele vai até o covil de Razak e, após uma batalha, o elimina, o despacha. O corpo de Razak foi enterrado numa tumba, numa cripta e selado. E o sacerdote que o selou disse que ele deveria permanecer por 110 anos enterrado, senão a Alancia poderia mergulhar de novo no caos, pois Razak não estaria completamente destruído se não passasse esse tempo. Pois bem, quase um século depois, ladrões de tumba abriram a cripta e libertaram o vil necromante, e que agora está empenhado em reunir as forças do caos, exércitos de orcs, trolls, goblins, ressuscitar mortos-vivos e trazer de novo o mal para toda a Terra. Você, como um aventureiro, procura o único homem que pode te dar informações mais detalhadas para derrotar Razak, que é o grande mago e astrônomo. E eu até desconfio que o aventureiro dessa história
é o mesmo aventureiro de O Templo do Terror, certo? E por conta desse laço de amizade que há entre Nostromo e o aventureiro, que é você. Pois bem, Nostromo então lhe prepara uma poção para curar ferimentos, uma poção de cura, e ele te dá a localização do Lago Perdido, onde o aventureiro agora precisa se dirigir. Por quê? Porque o Kul lá atrás, ele depois que matou Hazak, ele acabou sendo amaldiçoado, virou um esqueleto. Então, para se livrar do mundo, ele acabou voltando para aquele lago e passou com uma jangada a esperar no Lago Negro alguém que possa um dia voltar e pegar a espada dele. Então o aventureiro, instruído por Nostromo, precisa encontrar esse Lago Negro e encontrar a espada. Pois bem, então a primeira parte da aventura é esta missão: encontrar a espada perdida de Razak das mãos de Kul, que agora é só uma caveira, certo? Bem, passado essa introdução, o aventureiro vai para as Colinas Moonstone, que aqui é Colinas Moonstone, mas na edição da Jambô é Colinas Pedra da Lua. Então ele percorre aquelas colinas e logo descobre os perigos que rodeiam aquele lugar e tem inclusive encontro com alguns dos servos de Hazak, como orcs e goblins. Mas também algumas criaturas mais perigosas, como os Headhooks, que é traduzido aqui como Colossos, né? Entre outros. Depois de percorrer as perigosas colinas, o aventureiro finalmente chega até o Lago Negro e encontra a espada. O caminho é bem linear, então você não tem como não encontrar. Qualquer caminho que você seguir pelo livro vai te levar até o Lago Negro, certo? É claro que lá você ainda vai se deparar com umas criaturas bem bizarras, como por exemplo os camaleonites, certo? Que são camaleões humanoides, para assim dizer. Bom, após encontrar a espada, você precisa fazer agora a viagem de volta para a Torre de Nostromo para receber mais instruções. E durante o caminho, você vai encontrar um centauro enviado por Razak querendo te assassinar. Você vai encontrar uma bárbara montada num grifo, que também vai te atacar. Você vai encontrar um gigante das colinas que vai arremessar pedras contra você. E você vai encontrar também homens das colinas, homens bárbaros das colinas. Mas enfim, todos os desafios típicos do Ian Livingstone. Mas aí, durante o caminho, você encontra um aliado. Eu não sei se eu vou encontrar a referência dele aqui, mas esse aliado é um cara que vai te ajudar durante a busca. Pelo menos já percorreu o caminho de volta até a Torre de Nostromo. Esse aliado se chama Sim, tá? Ou Saime. Eu não sei qual é a pronúncia correta, é com Y. Eu acho que é Saime. E ele é um humano, rastreador e um excelente arqueiro. Juntos, vocês então voltam para a Torre de Nostromo, porém descobrem que Nostromo foi, digamos, ele está ausente. Nostromo está ausente. Mas encontra o seu corvo de estimação, e o corvo de estimação entrega uma mensagem onde diz que ele espera encontrá-lo numa cabana. Ele foi resolver algumas ocupações e está numa cabana no meio da floresta de Darkwood, ou Madeira Negra. Chegando na cabana, o aventureiro e o Saime são atacados por servos demoníacos convocados por Razak. E depois o Saime rastreia algumas pegadas e até finalmente encontra uma clareira na floresta onde está o próprio Nostromo. O Nostromo, ele foi sequestrado, mesmo com seus poderes, ele foi sequestrado por uma criatura
demoníaca conjurada por Arasaka. Pois bem, depois de ter enfrentado essa criatura demoníaca, num combate até fácil, o Nostromo é libertado. E aqui fica uma incoerência, né? Como é que o Nostromo, tão poderoso, conseguiu ser sequestrado dessa maneira por uma criatura tão fraca, né? Mas aí o texto explica que ele só podia ser ferido pela arma de Hazak, pela espada de Hazak, que está com o aventureiro Dom com um feiticeiro, Nostromo. Beleza. Vocês então voltam para a torre, passam uma noite lá, e aí o Nostromo diz que vocês precisam encontrar um cemitério perdido na floresta, onde está a tumba do pai de Hazak, e ali haverá um número que poderá ser útil para o aventureiro. Pois bem, o Saime e o aventureiro vão até a floresta de Darkwood, enfrentam alguns perigos por lá, entram no cemitério, são confrontados por esqueletos que vêm de tudo quanto é lado, e depois de uma breve batalha, o aventureiro e Saime encontram a tumba do pai de Hazak, que é o Tamal. Ali tem uma informação sobre a idade dele, que é muito importante. Depois, os dois vão até a vila de Stonebridge, onde o Saime diz que é um anão, na verdade, que poderá ajudá-los a percorrer distâncias até a cripta do feiticeiro. Quando chegam à vila de Stonebridge, né, o Ponte de Pedra, que é uma vila de anões, na verdade, né, os dois encontram um segundo NPC, que vai ser muito útil na aventura, que é o Borri. Esse Borri, ele tem um balão a gás quente, movido a gás quente, que ele inventou, e esse balão vai poder levá-lo para o covil de Hazak. Durante a aventura, o aventureiro terá descoberto a localização da cripta. Mas antes, ele precisa encontrar um outro item, que é um item que poderá destruir Hazak para sempre, sem necessidade de ter que enterrá-lo por 110 anos, que é um chifre de Gargantes. Olha que história longa, né? Essa aventura aqui, eu estou tentando resumir o máximo que posso. Pois bem, os dois então vão fazem um passeio de balão muito agradável, né? E aí localizam os túneis uivantes em algum lugar a leste de Alância. Pois bem, entrando nesse túnel tem uma das melhores partes da aventura, que é uma mina abandonada. E nessa mina abandonada os três aventureiros percorrem e começam a enfrentar diversos servos de Hazak que estão protegendo o chifre de Gargantes. Tem os Doragars, tem Trolls, tem orcs, etc. E também tem os fantasmas do gelo, que são espíritos que percorrem os túneis. Depois de uma batalha contra uma das criaturas mais difíceis do livro, que é o Gargantes, né? Que é ele aqui, ó. É uma mistura de dinossauro, né? Com Find do Fosso, sei lá. E depois de uma batalha titânica, os três conseguem retirar o chifre do Gargantes que está em sua testa. Depois disso, eles conseguem fugir dos túneis, pegam o balão e sobrevoam até chegar à cripta do feiticeiro, que está ao sul das colinas Moonstone, Pedra da Lua. E lá eles têm que entrar na cripta, localizar o Razak, escapar de seus servos demoníacos e enfrentar numa batalha épica, a batalha final que poderá cravar o destino de Alância. Muito bem, então este é a história, este é o roteiro que o aventureiro percorre aí durante a aventura, durante este livro. É um livro muito bom, tá? Muito bem projetado, apesar do roteiro simples. Vamos agora as minhas críticas, aos pontos que eu gostaria de destacar. Primeiro é a dificuldade. É um livro extremamente difícil, um livro onde você tem que achar no mínimo 8 referências numéricas
referências numéricas escondidas que vão ser importantíssimas para acabar com a história, porque no final do livro há uma espécie de guardião da cripta, ele vai te fazer várias perguntas e as respostas são numéricas, então você precisa encontrar esses números, certo? Você também não tem como vencer esse livro com habilidade e energia baixa, tá? Há muitos testes de habilidade, há muitos testes de sorte, então você tem que ter pelo menos 12 para cada um deles. Tem que estar no máximo, porque senão você não... as suas chances de vencer o jogo são mínimas. E há também o combate final com o Razak. O Razak, ele tem habilidade 12 e energia 20. É um dos inimigos mais fortes de toda a Fighting Fantasy. Então, precisa estar bem preparado e com números, no mínimo, altos, tá? 11 ou 12, se quiser alguma chance de sucesso, certo? Outra coisa também é os combates. Os combates não são todos difíceis. Claro, há criaturas com habilidade 10, outras com habilidade 11, mas existem também criaturas mais fáceis, com habilidade 6, habilidade 8, 7. Então o problema em si não está nos combates. O principal problema está em enfrentar o Gargantes, embora ele também pode ser derrotado utilizando um item, tá? Sem combate, um item de paralisia. E há também a luta contra o próprio Razak, que além da habilidade 12 e energia 20, ele também pode te paralisar se ele te acertar 2 vezes consecutivas. Realmente é uma dificuldade estrondosa e muita gente para por aí. Muita gente não consegue vencer esse último desafio sem trapacear. Temos também os inúmeros itens. Aqui você precisa ter um carrinho de compras realmente grande, tá? Você não começa com nenhum item, a não ser a espada e a armadura, não tem mais nada, e um cavalo. E aí no meio do caminho você vai encontrando, além de ouro, vai encontrando diversos outros artefatos e objetos. Muitos são importantíssimos para a batalha final. Você precisa ter pelo menos uns 5 itens para lutar contra o Razak e sobreviver à sua cripta, tá certo? Precisa ter uma chave, tem que ter um chifre do Gargante, tem que ter a espada dele, tem que ter um anel de ouro, tem que ter um monte de troço, certo? Outro ponto são os NPCs. Aqui os NPCs não são os parasitas inúteis de outros livros que chegam, consomem teus alimentos, não te ajudam em nada na batalha. Não, eles te ajudam muito. Inclusive o Borre é importantíssimo, porque o anão, ele vai te ajudar, ele fala muito e você precisa dar atenção a ele, porque ele vai te dar algumas informações valiosas. Inclusive, 2 referências numéricas vêm aí do Borre, tá certo? O livro também, ele compreende um espaço aí enorme de exploração, de uma exploração de terreno realmente vasta. Você começa percorrendo colinas, depois entra em florestas, lagos, volta para florestas, depois entra em pelo menos 2 ou 3 cidades diferentes, passeio de balão, mais colinas, túneis, minas e calabouços. Então, aqui a gente tem um grande arco de aventura, com terrenos a explorar e muitos monstros à solta. Realmente é um livro com uma gama de cenários vastas. Isso aqui tem relação com Titã, né? Titã, o livro de O Mundo de Aventuras Fantásticas, do Mark Gascoigne. Não é à toa que o Ian Livingstone, ele preencheu esse livro com várias referências a Titã, seja aos cenários, seja às cidades, seja aos monstros, ao Iastromo, porque ele quis, com esse livro, dar ainda mais vida ao mundo ficcional de Titã, tá certo? Como eu falei, é um livro muito bem projetado, ele funciona como uma imensa masmorra, tá? Você vai percorrendo esquerda, direita, escolhe os caminhos. Embora a maior parte do livro seja em terreno aberto, ele funciona como uma imensa masmorra, né, a ser explorada. O ritmo é agradável, a aventura não para, não tem
um ponto assim onde fica chato. O tempo todo vai melhorando. Há subquests, né, dentro da história. É realmente um ritmo bem agradável e a leitura do Ian Livingstone é muito boa, ela te ajuda bastante. É uma leitura muito fluida, muito fácil de entender. Há também alguns pontos aqui de humor negro, né? Por exemplo, tem um momento que você encontra um elmo, que é o elmo da covardia. E se você vesti-lo, pronto. Toda a luta você vai ter receio de enfrentar um monstro, e se você falhar na sua habilidade, você vai poder ser derrotado por ele, certo? A capa, apesar da capa da Jambô ser muito caprichada, né, mostrando aqui o que eu acredito ser o Gargantes, eu gosto mais da capa que mostra o feiticeiro, né, aqui a capa do Les Edwards. Existe uma outra ilustração do John Sibbick aqui dentro, mas do Hazak, do mesmo Hazak. Mas a capa não é tão assustadora, não é tão... A ilustração interna do Hazak não é tão boa quanto a da capa. Então, os parabéns pelo Les Edwards. Assim, há uma injustiça contra a dificuldade do livro. Sim, ele é realmente muito difícil, tá? Um dos livros mais difíceis da Fighting Fantasy. Tá coladinho ali com o Calabouço da Morte. Mas ele é injusto você dar uma nota 0, odiar o livro só pela dificuldade. O Ian Livingstone, na verdade, queria oferecer um desafio à altura para aventureiros mais experientes, aventureiros que já se depararam, por exemplo, com o Calabouço da Morte. Então, julgar o livro apenas pela sua dificuldade, para mim, não é muito justo, tá? Então eu consigo passar isso de boa. E fora a sensação épica, né? A sensação de que você está realmente percorrendo um épico em todos os sentidos e salvando o mundo, não apenas querendo fama e dinheiro, até porque você não ganha dinheiro aqui. Inclusive existe até um teste final, né? Um teste final, quando você mata o Hazak, há uma tumba cheia de diamantes e você fica ali tentado em pegar aquele diamante e pode acontecer alguma consequência óbvia, né? Mas o livro não é uma história em busca de fama, de fortuna. É apenas uma busca necessária para salvar o mundo, né? E depois tomar um chá da tarde com o Yastrome e sua torre. Nota? Bom, eu vou dar nota 10, certo? O livro é muito bom, bem projetado, agradável de se ler, com criaturas clássicas misturadas com outras inovações do Livingstone. Um roteiro simples, mas dinâmico, com vários terrenos, que se passa em Alança, que é o cenário que muitos gostam. Tem o Yastromo, então eu acho que é um típico livro de aventura fantástica completo, né? Apesar da dificuldade. Meus senhores, minhas senhoras, fico por aqui. Obrigado pela atenção e desculpa se eu falei demais, mas preciso compartilhar com vocês aí a minha visão sobre a cripta do feiticeiro. Até o próximo Cachimbo Filosofal. Feliz 2023 para todos.